lá no... Sala da escola, por gentileza, libera o microfone dele aí. Obrigado. Marcos Vinícius, boa tarde, ou bom dia. Vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Sim, senhor. Nome completo do senhor? Oi? Seu nome completo. Marcos Vinícius Arocha Marques. Data de nascimento? 14/4/2001. Nome do pai, nome da mãe? Ticiane Arocha Marques. Não sou registrado no nome do meu pai. O senhor nasceu aonde? Brasília. Você é casado, solteiro? Sim, sou casado. Tem filhos? Tenho. Recém-nascido. O senhor estudou até que série? Já terminei Terminou o quê? o ensino médio. O senhor trabalha? Quando eu fui preso no mandato, eu estava trabalhando no mercado. Quando o senhor foi preso do mandato? Como assim? Quando eu fui preso no mandato, eu fui preso no mercado, não serve mais. Porque eu precisava ter atualizado o endereço e não atualizei. É dessa condenação que o senhor tem lá na quarta de entorpecência, né? Sim, senhor. Quando menor, o senhor já foi apreendido, aplicado algum tipo de medida socioeducativa contra o senhor? Sim, senhor. Pela prática de quais atos? Só de menor e uma vez de maior. Então, quando menor, qual foi o ato infracional? Tráfico. Em relação a esses fatos que estão sendo apurados aqui hoje, o senhor já conversou com a doutora André, correto? Sim, senhor. Queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. Só uma dúvida aqui: quando o senhor foi preso nesses fatos aqui, foi concedida a liberdade provisória para o senhor, não foi? Sim, senhor. Lá no NAC? Aí essa prisão do senhor, que o senhor diz, foi posterior por causa da questão do endereço, foi isso? Sim, porque eu não atualizei o endereço. Não, certo. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Sim, eu quero falar. Esses fatos são verdadeiros? Não. Vossa Excelência, no dia desses fatos, eu estava trabalhando no Lava Jato. Quando eu saí do meu serviço, eu fui na QNN19, comprei uma porção de cocaína e fui para a minha quadra, na QNN7/5. Lá eu parei na distribuidora para me comprar um 88 com cortesano. Eu acabei vendo um amigo meu, que é o Richard. Ele sabe que eu sou um usuário compulsivo e nós estamos acostumados a usar drogas juntos. Quando eu vi ele, ele perguntou se eu tinha um pouco de coca. Quando nós fomos cheirar junto, os policiais estavam passando, fizeram uma abordagem em nós. Aí fizeram uma averiguação Só uma na rua. dúvida: nessa época, o senhor estava cumprindo pena por tráfico já, né? Sim, senhor. Aí o senhor disse que estava trabalhando. Sim, senhor. Eu estava trabalhando no Lava Jato. Nesse tempo eu trabalhava no Lava Jato. Uhum. Recebia R$ 100 por semana. Hã? Recebia R$ 100 por semana nesse tempo. Aí os policiais fez a E onde abordagem em era esse nós. lava-jato? Oi? Onde era esse lava-jato? Era na Via Leste. Hum? O nome era Lave Mais. Hã? Lave Mais. É. O senhor sabe explicar por qual motivo os policiais iriam inventar uma história dessa? Porque uns tempo atrás eles tinham me abordado na QNN19, eles acharam uma porção de cocaína comigo. Aí eles colocaram um usuário em mim, aí eu assinei um papelzinho e ele tirou a foto com a cocaína na minha mão. Aí nesse tempo ele foi lá e me viram de novo, eles falaram que ia me prender,
Aí, Quando foi isso? Quando eles me pegaram na Clínica 19. Quando? Quando eles colocou o usuário em mim. Quando? Foi um mês atrás, depois, quando eles conseguiram fazer essa averiguação aí eles estavam falando que eu estava vendendo, mas eu não estava vendendo vocês. Estava usando mais o Richard. Aí o senhor viu a história do Richard aí, que era uma história e depois virou uma história extremamente fantasiosa. O senhor sabe explicar porque é que ele mudou de versão assim? Porque normalmente é muito difícil, quando a gente vai fazer audiência, a gente conseguir ouvir o usuário, porque o usuário, muitas vezes, ele nem aparece, ou quando a gente intima, ele corre e não aparece aqui. Hoje ele veio e contou uma história que o senhor foi agredido, que os policiais chutaram o senhor e tudo, não sei o quê, que eu apresentei aqui o laudo do senhor, e o senhor tem uma lesão na mão. Depois ele disse que vocês estavam na distribuidora e, sem muita explicação da distribuidora, vocês foram para debaixo do viaduto, que é a hora que o policial vê vocês dois lá, para a viatura e acontece a abordagem. Aí ele veio também, contou a história de uma Ingrid, que era dona do telefone, que o pó estava no telefone. A questão é que esse telefone não foi apreendido em momento algum, nem a Ingrid foi identificada, nem o próprio Richard falou da existência dessa Ingrid na delegacia. O senhor sabe explicar por que isso? Não sei por que ele falou isso, porque já tem um tempo atrás, acho que tem uns 9 meses atrás, e como nós somos usuário compulsivo, como a gente é acostumado a usar droga, eu acho que ele não se recordou muito. O senhor já teve ato infracional por tráfico e estava cumprindo pena por tráfico. Aí o senhor diz que o senhor é usuário. Aí que o senhor é usuário compulsivo. O senhor já foi atrás de algum tipo de tratamento para fazer acabar com esse negócio de ser usuário compulsivo? Quando eu saí na audiência de custódia, a minha avó Hum. estava me querendo me colocar numa clínica. Só que eu tive que sair da clínica porque a minha esposa estava grávida e eu tive que voltar a trabalhar urgentemente. Até entanto, vocês, quando eu fui preso no mandato, eu fui preso no meu local de serviço. Hum. E esse local de serviço, o senhor atualizou lá na VEP? Na VEPERA? Não, E como é que eles chegaram lá no local de serviço do senhor? porque quem me prenderam foi os patanos. Eles me prenderam dentro do mercado, quando eu estava empacotando, eu trabalhava de empacotador. Mas o senhor não trabalhava no Lava Jato antes? Mas já tinha tempo. Eu fui preso depois da audiência de custódia, no mandato. Hum. Aí o senhor saiu desse Lava Jato e foi trabalhar no mercado. Sim, porque lá era salário mínimo, recebia melhor. E também tinha que ajudar minha esposa, porque ela estava grávida. E o meu filho já nasceu, já está recém-nascido já. Acho que tem uns 12 dias já que ele nasceu. E o senhor disse que, na verdade, o senhor disse que foi preso lá pela VEP, foi porque não atualizou o endereço? Não, porque eu não atualizo o endereço, que o oficial de justiça deve ter ido atrás de mim para marcar esta audiência. Aí, como ele não me encontrou, aí soltaram um mandato para mim. Mas eu estava respondendo na rua. Mas que quem prendeu o senhor foi a gente. Sim, mas quem foi me prender foi os patanos. É porque aqui está dizendo que o senhor não foi. Um dos motivos é que o senhor, mesmo o senhor estando cumprindo pena por tráfico, o juiz da custódia deu uma oportunidade para o senhor, mandando o senhor deixar o endereço atualizado e tudo. E o senhor não foi localizado para ser citado. Foi feito busca do endereço do senhor e tudo.
Você sabe explicar isso? Sim, porque eu estava morando com a minha avó. Aí, como a minha esposa estava grávida, eu tive que morar com ela. Aí eu estava trabalhando muito, porque ela estava grávida e eu estava morando de aluguel. Uhum. Até então, eu Mas o fiquei de senhor já foi colocar esclarecido, dinheiro. o senhor, como o senhor já teve várias passagens aqui pela Justiça, já foi dito para o senhor mais de uma vez que o senhor deveria deixar o endereço atualizado, que senão isso trazer consequência para o senhor. Na audiência de custódia foi passado isso para o senhor, e mesmo assim o senhor esqueceu, foi isso? Vossa Excelência, eu reconheço o meu erro de não ter atualizado o endereço, porque Não, eu mas porque o senhor não estava... está sendo processado aqui pelo fato do senhor ter esquecido de atualizar o endereço. Mas sim, o senhor está sendo processado pela prática do crime de tráfico. Aí eu queria que o senhor, se fosse possível, o senhor me explicasse, se eu conseguir explicar, claro. Porque o senhor disse que os policiais têm marcação com o senhor e o senhor disse que tinha comprado pó para usar em casa. na distribuidora. Não, você está vindo para casa. Você disse que estava no Lava Jato, aí, como é um usuário compulsivo, o senhor comprou a droga e foi para a distribuidora. Quando chegou na distribuidora, o senhor encontrou com o Richard, seu amigo. Foi isso? Eu comprei a porção de cocaína na QN19, parei É, na distribuidora para me comprar um 88 do cortesano, e eu vi o é, Richard e nós usamos a droga junto. é. Aí, na hora em que os policiais. Por que, que vocês não usaram isso aí lá na distribuidora? Por que, que vocês foram usar lá debaixo do viaduto e os policiais pararam os senhores? Eu estava do lado da distribuidora. Certo. Aí, essa é a parte que eu fiquei na dúvida. Que, embora o senhor tenha condenações anteriores por tráfico, tivesse cumprindo pena por tráfico, o senhor disse que tinha ido comprar a droga lá na 519, foi para a distribuidora. O senhor sabe por qual motivo os policiais localizaram junto de vocês lá a droga? E eram drogas de naturezas diferentes. O Richard contou uma história extremamente fantasiosa desse telefone, que não apareceu esse telefone de jeito nenhum. Hoje ele botou até uma Ingrid nessa história. Você sabe dizer por qual motivo os policiais se dariam o trabalho de inventar toda uma história dessa contra o senhor? Mesmo o senhor já tendo toda essa história? Porque eles acham que quando uma pessoa tem uma passagem, a pessoa não pode mudar de vida. Eles julgam a pessoa pelo passado. Ele acha que a pessoa não pode ser uma pessoa ressocializada. Eu estava trabalhando porque eu perdi minha mãe, perdi o meu pai, só minha avó, Vossa Excelência, e a minha mulher e o meu filho que nasceu agora. Pois é. É complicada essa história. Eu também já perdi minha mãe, perdi meu pai. E aí eu pergunto o senhor o seguinte: o senhor disse que está se ressocializando, mas o senhor volta a se envolver com entorpecente. Porque eu E estava só pode, o morrendo. tratamento só vale para o senhor se for internado? Sim, eu peço uma ajuda, senhor, a me colocar numa clínica de Não, mas recuperação. aqui a gente não faz esse tipo de coisa, não. Aqui a gente aplica a lei. Quem faz esse tipo de coisa aí é a VEP, faz um estudo, se for o caso, ou então existe secretaria do governo do GDF voltada justamente para isso. O senhor já foi em alguma secretaria do governo do Distrito Federal pedir tratamento para isso? Não, porque eu não tenho esse entendimento, Vossa Excelência. E a minha vai de idade, ela não sabe ler. Ela estava procurando uma clínica para me colocar, só que quando ela foi me colocar, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida. Aí eu Hum. tive que trabalhar, Vossa Excelência. E quando foi que sua avó foi lhe colocar? Quando eu saí da audiência de custódia. É. Tem mais perguntas? O Ministério Público tem perguntas? É, tem só uma pergunta, Excelência. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor Marcos Vinícius. Eu não sei se, talvez eu tenha
não tenha compreendido bem essa parte. O senhor chegou a mencionar algo em relação à maconha que foi apreendida também? Essa porção de maconha, eles não achou comigo, eles achou no mato. Mas a única coisa que estava comigo, que eu joguei no chão, que era o meu uso, era a cocaína, que eu usava mais o Richard. Certo. Qual era a distância desse mato? Porque os policiais, né, mencionaram assim que se tratava ali dos arredores do senhor. Não, eu não pude olhar, porque eles pediram para mim ficar olhando para a parede. Certo. Esse dinheiro, o senhor teve uma hora, desculpa, excelência, se já tiver feito a pergunta, basta me informar, porque minha internet deu uma oscilação em determinado momento, então eu acabei perdendo. Já foi questionado em relação à origem do dinheiro? Não, doutor. Ah, tá, perfeito. Obrigada, excelência. Senhor Marcos, esse dinheiro apreendido com o senhor estava com ele, assim, em razão de que motivo especificamente? Qual era a origem desse dinheiro? Era do meu serviço, que eu trabalhava semanal, ganhava R$ 100 por semana. E eu peguei R$ 30 de cocaína e fiquei com 70, Vossa Excelência. Certo. Ô, senhora promotora, Não, desculpa. sem problema. No caso, o senhor tinha recebido algum dinheiro o senhor tinha entregado, ou então tinha recebido algum dinheiro do Richard? Em nenhum momento eu dei dinheiro para ele. Certo. Em Mas, delegacia, o Richard mencionou, assim, né? Não sei se também já foi objeto de questionamento. Ele mencionou que teria pedido dinheiro para o senhor para tomar uma pinga. O senhor se recorda de alguma circunstância nesse sentido? Sabe por que motivo ele teria falado isso? eu me lembro, ele não pediu nenhum dinheiro para mim, não, ô, senhora promotora. Ele perguntou para mim se eu tinha um pouco de cocaína, que nós íamos usar junto. Quando eu fui abrir a porção de cocaína, os policiais passando, fizeram a abordagem em nós e fizeram a averiguação na quadra. E acharam uma porção de maconha que não é minha. A única coisa que era realmente, que eu joguei no chão, foi a porção de cocaína, que eu joguei bem nos meus pés. Tá? Esse dinheiro foi encontrado em que canto, o senhor lembra? Estava na sua mão, na sua roupa, Estava no meu bolso. no seu bolso, né? O senhor nesse dia vestia algum casaco, alguma jaqueta? Sim, eu estava com uma blusa de frio. Porque nesse dia estava frio. Tu tinha algum entorpecente nessa blusa também? Tinha não. Só tinha a cocaína que pegaram quando eu joguei no chão. Estava no seu pé, foi isso? Foi, estava no meu pé. Tá. Então, tudo bem. Então, muito obrigada, senhor Marcos. Não tenho mais perguntas. Doutor André, perguntas? Sem perguntas, excelência, obrigada. Pode encerrar, Augusto. Então, César, tudo bem? O senhor foi o condutor desse flagrante, correto? Positivo, meritíssimo. É policial militar, lotado no 10º Batalhão. O senhor recorda desses fatos? Sim, meritíssimo. Nós havíamos sido acionados pelo Copom para Deixa eu atender só advertir o senhor sobre a questão do compromisso, é só para uma formalidade legal. Aí eu vou passar a palavra para o Ministério Público, a promotora vai fazer as perguntas para o senhor. Mas se o senhor já quiser começar a narrativa livre aí, eu acho que a promotora não vai se incomodar. Não, pode ser no ritmo normal aí, meritíssimo. Não, pode começar aí, a promotora deve ir fazendo perguntas ao senhor. Tá bom? Ok. Então, obrigado, César. Nós fomos acionados pelo Copom para atendimento de uma ocorrência de Maria da Penha nas imediações. E aí, no deslocamento, nós, ao passarmos por debaixo de um viaduto, já saímos de frente para uma quadra comercial e observamos que o denunciado estava comercializando, entregando droga e recebendo dinheiro de um outro indivíduo. Nesse instante, a viatura fez uma parada brusca e fizemos uma abordagem nele. Quando a guarnição se aproximou, foi lançado no chão um pacotinho de substância branca e mais à frente, do lado, foi jogado um pacote contendo 2 tabletes de substância esverdeada. Foi feita a abordagem ao mesmo
e foi encontrado com o mesmo uma quantia de R$ 70. Nesse momento, foi advertido ao mesmo, o outro que estava do lado, falou que estava comprando a droga, foi dado voz de prisão ao mesmo. Nesse instante, quando foi feita a tentativa de algemá-lo, o mesmo começou a se jogar no chão, gritar. Várias outras pessoas que estavam num bar próximo começaram a se aproximar da guarnição, ele deu um pouco de trabalho, mas foi possível fazer a contenção dele e o algemamento. Só que nesse intervalo, o indivíduo que estava comprando a droga aproveitou, saiu correndo, a guarnição se deslocou atrás dele, ele foi alcançado 3 ruas mais à frente, foi contido e o mesmo assumiu, está comprando a droga, e as partes foram conduzidas até a 15ª para a lavratura do flagrante. Doutora Maria Augusta, a senhora tem mais perguntas? Tenho sim, excelência, obrigada. Bom dia, policial César. Bom dia. Policial, em relação ao seu depoimento, eu tenho alguns questionamentos. Esse local em que os indivíduos foram encontrados, né, era um local já diligenciado pela polícia, um local conhecido pela criminalidade ou pelo tráfico especificamente? Sim, lá é próximo a um viaduto do metrô de Ceilândia, é um local que eles utilizam constantemente para tráfico de entorpecente. Várias ocorrências da polícia são feitas naquele local lá com apreensão de drogas e elementos. Perfeito. No momento da abordagem ao acusado, o senhor mencionou que viu, né, ele dispensar objeto, ali caíram objetos. Ele chegou a assumir a propriedade daquela droga ou falou a finalidade daquela droga? Ele ficou surpreso porque a viatura apareceu de uma forma abrupta, porque ele é um viaduto e eles não têm visualização dos carros que vêm. Quando a gente chegou, ele estava estava pegando o dinheiro, colocou no bolso e estava entregando esse pacotinho de substância esbranqueada. Quando viu a viatura, ele jogou no chão próximo ao pé dele. E esse outro invólucro, ele jogou 1 metro à frente, supostamente maconha. E aí, ao ser feita a abordagem, ele falou não, que ele só estava usando, que ele não estava vendendo nada. Porém, foi encontrado o dinheiro e o outro assumiu a compra. Entendi, perfeito. Em relação ao dinheiro que foi apreendido, o senhor se recorda se ele chegou a mencionar a origem daquele dinheiro, apresentar alguma explicação? Não, ele não falou a origem do dinheiro e ele foi muito exaltado quando o outro assumiu que estava comprando, aí ele começou a dar o show dele lá, e aí a gente já quase que perdeu o controle da ocorrência. Tanto é que o comprador chegou a se evadir uns metros lá da gente. Certo. Policial, o senhor mencionou esse momento, né, de resistência ali à prisão. Consta aqui dos autos que o acusado teria lesionado a mão esquerda. O senhor, pela dinâmica ali dessa resistência, o senhor visualizou esse momento? Houve alguma queda ao chão? Foi necessário contê-lo? Doutora, foi necessário conduzir ele ao solo, porque ele reagiu de forma até tentar pegar a arma de policial. Então, no momento que ele foi lançado ao solo, pode ter havido, sim, essa lesão na mão dele. No momento que ele gritou, vários outros usuários de droga, traficantes, que se encontravam no interior desse bar, veio em direção à guarnição. E aí a única preocupação da guarnição foi afastar esse pessoal e conduzir o preso até colocado dentro do cubículo. E ele deu muito trabalho. Certo, perfeito. Policial, em relação aqui à abordagem do outro indivíduo, né, do Richard, o senhor mencionou que ele confirmou que estava adquirindo. Lá na delegacia, consta aqui dos autos que ele negou, né, essa aquisição. Durante essa diligência, o senhor viu ele falando isso na frente do acusado, ele se afastou, o acusado chegou a intimidá-lo para que não falasse algo? O senhor visualiza alguma coisa nesse sentido? Doutora, lá para nós foi feita a confirmação. No momento que ele ainda se evadiu do local da abordagem, não teria motivo nenhum para ele se evadir se ele não tivesse já confirmado, né, a situação. Ele foi recapturado um pouco distante depois e os dois foram conduzidos na mesma viatura dentro do mesmo cubículo.
O que aconteceu no interior do cubículo que ele possa ter, aí a gente não tem essa informação. Mas a informação é que eles foram conduzidos juntos. Certo. Por fim, policial, o senhor ou então alguém da sua equipe já tinham conhecimento, já conheciam esse acusado especificamente, já tinham realizado alguma abordagem anterior a ele, que o senhor se recorda? Sim, sim, doutora. Há um mês, provavelmente anterior, nós abordamos ele no interior da quadra 5 com outro indivíduo. Eles estavam caminhando, era por volta de 1h e pouco da madrugada. Lá também, às 5 da Ceilândia Norte, é um intenso local de tráfico de droga. Foi abordado o mesmo, e aí, com ele, foi encontrado, acho que, se não me engano, 7 papelotes de cocaína. Porém, não visualizamos ele comercializando, não foi encontrado dinheiro com ele, e o mesmo assumiu que era para uso. E nesse dia foi confeccionado um termo circunstanciado de uso e porte. E a vítima foi liberada, ou o acusado foi liberado. Certo. Policial, com base nessas informações, vou fazer uma outra pergunta. A abordagem realizada nessa ocorrência especificamente, né, pela sua equipe, foi realizada, assim, quando os senhores perceberam que se tratava desse acusado, que já tinha sido abordado anteriormente pelos senhores, ou os senhores só perceberam, identificaram essa pessoa quando chegaram mais próximo? Nós só identificamos que se tratava dele quando foi coletar os dados dele na delegacia, porque ele estava totalmente diferente. Ele estava com o cabelo pintado amarelo, grande, parecendo moicano. Estava completamente diferente desse primeiro episódio, que foi um mês anterior. Porque no momento da abordagem, quando nós visualizamos, foi surpresa tanto para a guarnição quanto para eles. No momento não foi feito, mas quando foi coletar os dados dentro da delegacia, verificamos que já havia essa situação com a guarnição há um mês, anteriormente mais ou menos um mês. Não sei precisar a data corretamente. Perfeito. Policial, em relação à abordagem ao possível usuário, né, o Richard, ele chegou a mencionar qual das drogas ele estaria adquirindo, no caso a cocaína, a maconha? O papelote de cocaína que já estava sendo entregue a ele, que foi lançado ao chão. A maconha, se ele ia vender para ele, não posso afirmar, porque ele lançou ao chão longe dele. Agora, o papelote de cocaína, não. Foi jogado lá na presença da guarnição. Certo, entendi. Fora as perguntas que eu fiz, policial, tem algo a mais que eu não perguntei que o senhor gostaria de acrescentar em relação a esses fatos? Não, não, doutora. A ocorrência se resumiu dessa forma mesmo. Perfeito. Tá bem, então, policial, muito obrigada. Não tenho mais perguntas pelo Ministério Público. Defesa tem perguntas? Sim, Excelência, obrigada. Bom dia, policial César. Bom dia, doutora. Com relação, eu fiquei na dúvida, eu pediria esclarecimento do senhor com relação a isso. O senhor disse que viu o momento em que ele dispensou o papelote de cocaína. As porções de maconha, o senhor viu sendo dispensado ou elas só foram encontradas ao chão? Doutora, a narrativa é assim. Lá é como se fosse uma subida de um viaduto. Uhum. Quando a viatura adentrou, e nós visualizamos ele já tinha colocado o dinheiro no bolso, a gente viu ele colocando o dinheiro no bolso e entregando o papelote. Nesse momento foi feita uma freagem brusca para nós fazermos desembarque. Nesse momento ele lançou o papelote ao chão e jogou esse invólucro num saquinho mais à frente num gramadozinho. Então, nós vimos ele colocar o dinheiro no bolso e entregar o papelote para o outro. Quando ele viu que a guarnição parou a viatura, ele lançou ao solo próximo do pé dele. Entendi. Então, quando os senhores abordaram, ele já havia entregue o papelote de cocaína, é isso? Estava na mão dele e ele jogou ao chão. O outro entregou o dinheiro e ele colocou o dinheiro no bolso. Pois é, mas essa é a dúvida que eu tenho. Então, o papelote de cocaína e as porções de maconha estavam na mesma mão e o dinheiro sendo colocado com a outra mão no bolso, é isso? Não. Ele recebeu o dinheiro e já tinha colocado o dinheiro no bolso. Pegou a droga e estava entregando para o cara. Nesse momento de entregar, foi na hora que a gente freou a viatura que desembarcou e lançou ela no chão, nos pés dele. E a porção de maconha, então, estava na outra mão. Então, ele fez o lançamento com as duas mãos ao mesmo tempo, é isso? Não, com as duas mãos não. Eu não consegui entender, ele, desculpa. Ele estava lateralmente com o outro que estava comprando.
Uhum. Ele estava virado de costa para a guarnição no momento de entregar a porção. Nesse momento que a viatura freou, ele já lançou ela ao solo. Se Uhum. virou e viu a guarnição. No que viu a guarnição, ele tirou de uma blusa que ele estava e jogou esse outro invólucro mais à frente. Ah, entendi. Então ele tirou de dentro. Entendi. E com relação a essa nota que o senhor disse que ele estava guardando, os senhores chegaram a visualizar de quanto seria a nota? 50, 10 reais, 20 reais? Era dinheiro trocado, ele estava com a quantia de 70. Eu não Entendi. sei quanto que o outro deu, mas parece que o outro tinha confirmado de ter pago 20 reais Uhum, pela entendi. porção de cocaína. E o senhor disse que eles foram conduzidos no mesmo cubículo para a delegacia. Era na viatura em que o senhor estava? Sim, na mesma viatura. O senhor escutou o réu em algum momento ameaçando ou intimidando o usuário? Doutora, como já foi dito, nós não encontramos, eu particularmente não ouvi que eu fico no banco da frente, possa ser que o patrulheiro possa ter escutado alguma coisa, mas eu no banco da frente não escutei, até porque o rádio da viatura fica o tempo todo falando, e se tivesse ouvido, eu particularmente, teria informado essa situação lá na delegacia. Ah, tá ótimo, policial. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bom dia. Bom dia. César, só duas dúvidas. O senhor disse que prendeu ele cerca de um mês antes, levou ele para a delegacia Não, e... doutor. Não, Não, o senhor disse que lembrou quando chegou na delegacia. sim. Que o senhor disse que verificou quando fez a identificação que ele teria sido abordado por vocês no 28 e foi lavrado 28. Aí o senhor disse que não lembrou na hora, porque ele, inclusive, estava diferente. Sim. Então, Essa primeira abordagem, doutor, mais ou menos um mês anterior, ele estava caminhando no interior da QNM5, na Ceilândia Norte, juntamente com outro indivíduo. não, E certo, o não, é local. só essa Aí questão. foi Era feita a só para abordagem a saber, ele. esse termo circunstanciado, ele foi feito na delegacia ou foi feito no quartel? Não, foi feito pela própria guarnição no local. Foi apreendida a droga no local, ele assinou o termo circunstanciado no local e foi liberado também no próprio local. Aí, como é esse procedimento? Vocês fazem um termo Ah, circunstanciado e encaminham para onde? vai direto para o Ministério Público. Todo o termo circunstanciado agora de uso e porte está sendo feito direto pela guarnição, tirado fotos no local, tirado foto da droga, tirado foto do acusado com droga na mão, com recibo da audiência, e cerca de mais ou menos um mês posterior já é feita uma audiência com eles. É feita a droga, encaminhada para o Ministério Público, e ali ele oferece a denúncia. É tudo feito direto agora pelas guarnições da rua, o termo Entendi. circunstanciado. Aí o senhor disse que estava indo atender uma ocorrência de violência doméstica e quando passou por debaixo do viaduto, o senhor disse que viu os dois, Sim, não é isso? E que o acusado aqui, ele estaria de costas para a a viatura, guarnição. a De guarnição. lado, lateral. Ele estaria laterizado. Ele estava debaixo de uma marquise num bar. Eles estavam laterizados para onde a viatura estava vindo. Estava um de frente para o outro e a viatura estava de frente para a lateral deles. Certo. Aí a parada decorreu em E chamou a razão atenção. da Isso. atenção. Aí, na hora que foi feita a parada, qual foi a reação dele? O acusado virou a cabeça, viu a guarnição, jogou a droga no chão e se virou. Quando terminou o desembarque, que estavam caminhando em direção a ele, ele lançou esse papelote, esse segundo saquinho ao chão, um pouquinho mais distante dele, cerca de 1,5 m. É porque lá E na aí foi... delegacia, o senhor disse que seguinte, ato contínuo, abordar o indivíduo posteriormente identificado como Marcos Vinícius Arouxa Marques, ele jogou uma trouxa de uma substância branca, aparentando ser cocaína, e uma barrinha de substância esverdeada, aparentando ser maconha, que ao cair no chão, se partiu em dois. Isso. A maconha foi o que ele lançou posteriormente. O invólucro da cocaína foi que ele estava entregando para o comprador. Uhum.
o celular dele foi apreendido, né? Foram apreendidos. O senhor recorda se no aparelho de um dos dois havia algum resquício de pó branco ou algo dessa natureza? Negativo, meritíssimo. E não foi nem apreendido celulares com eles, não. Não estava sendo feito o consumo no local, não. É porque o Richard, na delegacia, ele disse que tinha encontrado com um amigo no bar e pediu dinheiro para comprar. Não, estou só explicando para o senhor, porque essa é a oportunidade de contraditar a prova, né? Sim. E ele chegou e disse, eu estou sem dinheiro, me arranjou dinheiro para pinga, aí depois me dá aí tem um pó, ele disse, não, tem só um dolinha, ele disse que quando eles iam fazer o uso da droga, a viatura apareceu, ele virou e a droga teria caído do telefone. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, houve alguma situação semelhante a isso que o senhor tenha visto? Porque, segundo o senhor, não foi apreendido o telefone, só a droga, né? Positivo, meritíssimo. E aí é só uma pergunta mesmo de retórica, porque eu sei que isso acontece. Quando é encontrado o celular na posse do detido, esse celular é apreendido e entregue na delegacia, não é assim? É feito primeiramente uma consulta ao meio do celular no local. Se constar restrição de roubo ou furto, nós temos o WhatsApp da delegacia, para não constranger a pessoa e encaminhar até a delegacia, nós passamos o meio por WhatsApp. Não, eu estou falando desse contexto da traficância. Da traficância, todos os objetos que são pegos são entregues na delegacia. Inclusive, segundo consta aqui do auto de apresentação e apreensão, 608, foi uma porção de substância de cor branca, aparentando ser cocaína, e 2 substâncias de cor esverdeada, aparentando ser maconha, e R$70 em dinheiro. Correto? Positivo. Obrigado, policial. Satisfeito. Ok. Agradeço. Ok, bom dia a todos. O senhor recorda desses fatos? Eles aconteceram no dia 7 de julho de 2023, na Ceilândia. Recordo, o senhor é policial militar lotado no 10º Batalhão, não é isso? Isso. O senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunha. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se for necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Sim, senhor. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia, policial Davi. Bom dia. Policial, consta aqui dos autos que o senhor participou juntamente do policial César Tavares Miranda nessas diligências, né, que envolveram o acusado Marcos Vinícius Aroucha Marques. Em relação a esses fatos, as diligências, do que é que o senhor se recorda? Me recordo de todos os fatos. A senhora quer que eu fale do início da senhora? Se puder, por gentileza, como é que se deu a abordagem, o que é que os senhores visualizaram? A gente foi acionado pelo Centro de Operações para deslocar uma ocorrência de Maria da Penha. Nesse deslocamento, em um certo momento, nós passamos pela 5/7 da Ceilândia Norte, acima do viaduto, um local popularmente conhecido por alto índice de tráfico de drogas, assaltos, atrás de uns prédios residenciais ali, não tem muita iluminação. Então, nesse momento que estávamos atravessando de um lado para outro da quadra, foi possível visualizar 2 indivíduos ao lado de um muro de uma distribuidora, na lateral dela, e um estava passando alguma coisa para o outro, um dinheiro aparentemente, e o outro estava passando uma sacola meio esverdeada. E tinha outra coisa na mão dele que de longe não era possível visualizar, mas a sacola esverdeada era. Nesse momento, a viatura freou bruscamente. Nesse momento que a viatura freou, eles se assustaram. Então, o rapaz pegou o dinheiro e jogou essa sacola e a outra substância que não dava para ver de longe ao lado. Foi dado voz de parada aos mesmos, realizada a busca pessoal. Nada foi encontrado com o mesmo, porém ao lado do pé, literalmente ao lado do pé do mesmo, foi encontrado a sacola e um pequeno tablete de maconha. Certo. Quando o senhor fala no pé, né, o pé do acusado ou o pé da outra pessoa que estava acompanhando? Pé do acusado, ao lado do pé do acusado.
Perfeito. Policial, em relação a esses entorpecentes, o senhor mencionou, só para esclarecer, o senhor mencionou que foi encontrado essa sacolinha verde no pé do acusado, é isso? Não, ao lado do pé do mesmo. Ele estava passando essa sacolinha para o outro, Certo, e aí quando ele visualizou a gente, que a gente tinha freado, ele jogou no chão. certo. Foi possível identificar ali de qual droga se tratava a princípio? Na sacola, aparentemente seria cocaína e o pequeno tabletezinho aparentemente de maconha. Aí, após a gente pegar a substância e tal, a gente conversou com eles, falou que eles iam ser encaminhados à delegacia para providências cabíveis, que ele tinha o direito de permanecer calado. Nesse momento, ele tentou correr ainda para frente da distribuidora lá, começou a fazer um show lá, dizendo que a gente estava forjando ele a todo instante, querendo chamar a atenção das pessoas que estavam na distribuidora. Foi difícil para conseguir algemar ele. Certo. Deixa eu voltar aqui para esclarecer uns pontos. Em relação ao entorpecente ainda, policial, o acusado chegou a assumir a propriedade desse entorpecente, falou que era dele, negou? Não, o acusado que está aí na sala, não. Em nenhum momento ele falou que era dele. Inclusive, ele Certo. falou que a gente estava querendo forjar ele. Falou desse jeito. Foi apreendido também alguma quantia em dinheiro com ele? Foi apreendido, não me recordo direito, mas acho que R$ 70, não me recordo. Ele chegou a mencionar a origem desse dinheiro? Não, Esse valor estava em notas trocadas, o senhor se lembra? não me recordo como é que estava o dinheiro. Em relação a esse momento, né, que o senhor mencionou que ele chegou a resistir ali à prisão, consta aqui dos autos que o acusado teria lesionado, né, a mão esquerda. No contexto do algemamento dele, dessa resistência, o senhor visualiza, assim, em que momento isso poderia ter acontecido? Ele chegou a ser levado ao chão, chegou a... Ele chegou a ser levado ao chão, mas não consigo visualizar que momento que ele machucou essa mão. Não sei se foi com o uso da algema, provavelmente apertada devido à questão ali. Não consigo realmente falar. Em relação à abordagem da outra pessoa que estava com ele, o Richard chegou a mencionar se estava adquirindo droga com o acusado, chegou a negar, chegou a explicar o que ele estava fazendo ali? Então, a princípio, ele tinha negado, né? Inclusive, nesse momento que o indivíduo que está na sala aí correu para frente da distribuidora, ele pegou, se aproveitou da situação, que nós três teríamos tentado imobilizar ele, e ele saiu do local, né? Ele não ficou parado lá, ele se aproveitou da situação e saiu. Sendo que foi informado para ele aguardar ali. Aí, beleza. Depois, a princípio, ele não tinha falado que teria comprado do rapaz aí. Ele negou a princípio. Aí conseguimos imobilizar o mesmo, aí percebemos que o outro tinha fugido do local, né? Se evadido dali. Algumas ruas acima, nós localizamos o mesmo e falamos que ele ia para a delegacia para as providências cabíveis. Chegar lá, o delegado fazia o que ele bem entendesse. Aí, quando chegou na delegacia, ele falou que realmente estava comprando a droga ali com o rapaz e tudo mais. Certo. O senhor mencionou que ele falou isso na delegacia? Isso, na delegacia. Mas para os senhores? Para a gente sim. Tanto para a gente quanto para o delegado lá. Acho que como ele percebeu que tinha chegado na delegacia, ele, não sei se assustou e falou. Consta aqui, policial dos autos, que o Richard teria, na delegacia, né, mencionado que não estava comprando a droga. Ele teria falado que se tratava de um amigo que ele tinha pedido, né, um teco de pó, que eles iriam usar, dividir. Ele chegou a apresentar essa versão para o senhor também, ou ele falou que realmente ia comprar? Isso, ele apresentou para a gente que iria comprar. Ah, tá. Ele chegou a mencionar qual das drogas ele iria comprar? Não me recordo. Não me recordo qual das drogas. Não, tá bom. Ele mencionou qual o valor ele teria feito o pagamento, ele iria comprar? Não me recordo também. Aqui. Consta também aqui a informação que esse Richard teria mencionado que, nesse contexto, né, de dividir assim, essa dolinha,
o acusado teria partido, assim, fracionado, né, uma porção de entorpecente em cima de um celular. O senhor visualizou essa cena? Tinha algum celular ali, assim, junto com eles? Não me recordo, mas se tinha algum celular junto com eles, com certeza estava guardado ali nas mãos do mesmo, não tinha. Certo. Por procedimento, os senhores realizam a apreensão? Teriam feito a apreensão desse celular se tivesse encontrado algum celular com eles? Se tivesse sido encontrado celular com eles, a gente passaria lá na delegacia toda a situação, provavelmente eles teriam apreendido, não me recordo Sim, entendi. de celular, não. Não, perfeito. Policial, fora as perguntas que eu fiz, tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar em relação a esses fatos? Não. Aliás, uma última pergunta. O senhor ou a sua equipe, que o senhor se recorde, né, já realizaram alguma abordagem anterior em relação a esse acusado? Não, eu não me recordo de ter realizado nenhuma abordagem a esse acusado, não. Perfeito. Policial, muito obrigada. Não tenho mais Mas perguntas pelo Ministério só Público. ressaltar uma Doutora, coisa, promotora, perdão, juiz. Que assim, eu às vezes trabalho em um serviço diferente dos outros policiais. Às vezes os outros policiais podem já ter realizado alguma abordagem ou alguma prisão, não sei, em que eu não estava presente. Tá bem, perfeito. era Obrigada. só esse esclarecimento. Doutor André, tem perguntas? Sim, excelência, obrigada. Bom dia, policial Davi. Bom dia. Eu fiquei na dúvida só com relação a esse momento em que essa sacola verde teria sido dispensada. Primeiramente, o senhor ouviu recebendo alguma coisa desse usuário? Não entendi, doutora. O senhor viu o réu que está na sala recebendo alguma coisa desse outro rapaz? Sim, ele passou uma coisa para esse rapaz, só que não deu para visualizar direito o que era. Com ele só foi encontrado o dinheiro, né? Então Uhum, a gente presumiu que seria o dinheiro, mas como estava um pouquinho distante, não deu para visualizar ao certo o que era. entendi. E aí, quando o réu viu a viatura, ele dispensou a sacolinha verde em que havia cocaína e também o tabletinho de maconha de uma vez. Foi tudo numa ação só. Isso, tudo em uma ação só. Entendi. Ok. Não tem mais perguntas, policial. Muito obrigada. Davi, Sim, doutor. o senhor disse que com o acusado só foi encontrado o dinheiro. Somente isso. E na hora da abordagem, teve uma parte que o senhor falou, das perguntas do Ministério Público, que eu estava anotando, mas eu não consegui anotar tudo direitinho aqui, Sim. que era a respeito da questão referente ao usuário. Com ele não foi encontrado drogas, Não, com ele não foi encontrado drogas. nem com o acusado. Nem com o acusado. Não foi encontrado com nenhum dos dois. Aí foi aquela parte que a promotora leu a respeito do depoimento dele na delegacia sobre a situação de ele ter pedido um tequinho e tal, não sei o quê. O senhor pode esclarecer isso? Desculpa, porque eu não ouvi, não é porque o senhor não tem explicado direito, não. Sim. O senhor pode explicar novamente? Excelência, eu nem estava ciente dessa situação que ele falou que seria para dar um teco. Eu realmente nem sabia. Ele, pelo menos para mim, não falou isso. Na delegacia ele falou para mim que realmente estaria comprando, né? Eu nem sabia dessa situação. Ele não falou que... É porque ficou para mim aqui a ideia de que ele teria dito uma coisa e depois ele teria desdito. Entendi. É igual eu expliquei para o senhor, realmente eu não... Não, não tem problema não. Depois eu vejo na mídia aqui, aí eu... Ok. Tá bom? Muito obrigado. Você está dispensado. Obrigado, senhores. Bom dia. Senhor, qual a relação do senhor com o Marcos Vinícius? Então, minha relação com ele, a gente se conhece desde criança, somos amigos, já estudamos junto. Certo? Então, o senhor vai ser ouvido aqui na condição de informante. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas ao senhor, e, na sequência, para a defesa. Se for preciso, eu faço alguma pergunta para esclarecer algum ponto, tá bom? Muito obrigado. O Ministério Público toca a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, senhor Richard. Bom dia.
Senhor Richard, conta aqui dos autos que o senhor se encontrava junto com o acusado Marcos Vinícius no momento da abordagem policial ocorrida em 7 de julho do ano passado. O senhor se recorda desses fatos? Sim, me recordo. Certo. O que é que o senhor se recorda em relação a esses fatos e o que é que os policiais encontraram ali de entorpecente naquela ocasião? Bom, o que eu me recordo, doutor, é que a gente é usuário, estava usando a droga junto, na hora que os polícias chegou e abordou a gente. Certo. Qual era a droga que o senhor estava usando? Era pó. E o Marcos? Tava junto comigo também usando. O senhor chegou a realizar teste toxicológico, algum laudo, algum exame do IML? Sim. Cheguei. O senhor se recorda também de ter sido apreendida alguma quantidade de maconha? Não. Não me recordo, porque na hora que a gente só tava com uma dolinha de pó e tava cheirando junto, só isso. Em relação os policiais relataram terem visto, né, uma transação ali de uma pessoa entregando dinheiro. O senhor, como é que o senhor esclarece assim essa situação apontada pelos policiais? Não teve dinheiro, não entreguei dinheiro nenhum para ele em momento algum. O dinheiro que foi achado era o que eu tava comprando minha cerveja, em momento algum eu comprei nada do Marcos aí. Tá, mas foi apreendido o dinheiro com o senhor? Não, foi isso, comigo. O dinheiro tava comigo. E com o Marcos? Não, com o Marcos não. O dinheiro tava comigo. O dinheiro Quanto é tava que o senhor comigo. tinha? Eu tinha R$22 no meu bolso para me comprar minha cerveja. Certo. Conta aqui dos autos que com o Marcos foi apreendida a quantia de R$70. O senhor chegou a ver esse dinheiro? Ele chegou a mencionar que estava com esse dinheiro? Não cheguei a ver. Não. Uhum. Porque... Não cheguei a ver. Igual eu tô falando para a doutora, a gente só tava usando junto e na hora os policiais chegou e abordou e o dinheiro que eu tava na minha posse era para eu comprar minha cerveja na distribuidora. Deixa eu ver. O senhor chegou a sair do local que a polícia havia dado orientação para o senhor permanecer ali durante a abordagem? Sim, cheguei porque na hora teve uma confusão, entendeu? Mas eu peguei e voltei de novo, portanto que esse foi me levou junto. Uhum. Como é que foi essa confusão? O que foi? Foi porque os policiais lá conspirou com o Marcos, né? E quis bater nele lá. Aí todo mundo, os policiais bateu nele lá e eu saí correndo com medo de apanhar também. Foi isso que aconteceu. O senhor está falando aqui que os policiais bateram no Marcos, né? O senhor viu o Marcos resistindo à prisão, precisando ser algemado? Não, porque na hora que os policiais começaram a bater nele, eu já saí correndo com medo também. Os policiais começaram a bater nele do nada? Assim, eu digo, chegaram já agredindo o Marcos, é isso que o senhor está dizendo? Porque a guarnição que abordou a gente já tem conspiração com o Marcos, entendeu? E os policiais já conheciam o Marcos já e já desceu já batendo já. Como é que o senhor sabe dessas informações sobre a conspiração que eles têm com o Marcos? Não só com o Marcos, doutor, ele tem conspiração com todos nós aqui também, entendeu? Essa guarnição aí, porque não pode ver a gente, pensa que a gente só tá vagabundando, esses bagulho e tal, entendeu? Não é só com o Marcos, não, ele tem, essa guarnição que prendeu o Marcos tem problema aqui com nós, todo mundo. Deixa eu só entender, nesse dia foi apreendido cocaína, não foi? Foi. O que nós estávamos usando, falei para a doutora, o que nós estávamos usando. A abordagem dos policiais se deu em virtude dessa cocaína ou se deu em virtude dessa que o senhor está mencionando, dessa conspiração com o Marcos?
assim, pelo que o senhor entendeu ali do contexto, os policiais chegaram perguntando, vendo a cocaína, Não. fazendo uma abordagem, ou perguntaram algo direcionado ao Marcos? Não, ele chegou, viu a gente cheirando. Viu a gente cheirando. Cheirou o pai e tal, aí abordou a gente. Perguntou se tinha mais alguma coisa, a gente respondeu que não tinha. Foi na hora que eles levou o Marcos pro canto e começou a pressionar o Marcos. Bora, cadê, rapaz? Tu tem, e o Marcos não tem, eu não tenho. Foi na hora que começou a bater nele e eu saí correndo. Mas eu não entendi, eles perguntaram se o Marcos tinha o quê? Não já tinha sido apreendida a cocaína? Já sim. Não, mas Aí, o que eles queria achou, saber o quê? foi só apenas um pó esticado no telefone. Uma carreira de pó esticado no telefone. De quem E era esse telefone? na hora que nós tava cheirando. Não, mas de quem era? Era de uma dona que tava com a gente também. Uma Era de mulher. quem? De uma mulher que tava na distribuidora junto com nós também. Entendeu? E Aí, esse telefone foi apreendido? Não. Foi não. Aí, o que acontece, seu Mas os polícia? policiais pegaram esse telefone, digo, mesmo que não tenham levado para... Eles chegaram a pegar esse telefone, olhar o telefone? Não. Porque na hora que eles desceu da viatura, a gente também já derramou o pó, aí só olhou o telefone que tava sujo de pó. E tal. Aí botou o Marcos pro canto e eu pro outro. Igual eu falei pra senhora, começou a pressionar o Marcos. E foi na hora que eles começaram a bater no Marcos. Acho que queria que o Marcos entregasse alguma coisa, sei lá. E foi na hora que eu saí correndo. Aí depois eu voltei e foi na hora que eles me pegou também. Certo, então, eu só não entendi essa parte. O senhor disse que os senhores estavam com o telefone, né, fumando ali no telefone, mas que quando os policiais chegaram, o telefone já não estava lá? Foi isso? Não, tava sim, tava. Eles olhou o telefone. O que eu Eles perguntei se olhou eles olharam, eu entendi que o senhor não, tinha dito... eles olhou a tela do telefone que tava suja de coisa. Mais nada. Eles não quis saber de mexer no telefone. Eles só olharam e jogaram do lado e já foi direto no Marcos e em mim. Qual era o Nós, nome dessa mulher? a Ingrid. Ingrid? A dona do telefone. Uhum. Tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Os policiais ali naquela ocasião chegaram a se reportar ao Marcos especificamente, o nome dele, chegaram a falar sobre alguma passagem anterior que eles tinham tido em relação ao Marcos. Não. No momento, igual eu tô falando para a senhora, eles, na abordagem, assim que eles abordou nós, eles botou o Marcos levou o Marcos para um canto e eu para o outro. Então, eu já não sabia que mais que ele estava conversando com o Marcos. Não sabia qual as palavras que ele estava conversando com o Marcos. Aí foi na hora que eu vi, o Marcos também, tipo, se alterou, pai e tal, os caras já meteu a mão nele e eu saí correndo. Entendi. O Então, o senhor Marcos, mencionou que eu, o Marcos se eu, alterou, se e aí, alterou no porque caso, os policiais foi, tiveram se uma reação alterou, ali, foi isso? isso, porque eles já Uhum. queriam levar o Marcos já por conta de outras coisas, já, tipo, Mas o querendo. senhor falou que não estava ouvindo, como é que o senhor... Assim, eu digo, o senhor disse que não estava ouvindo, né, o que eles estavam conversando? Aí o Não, senhor tava diz isso não. com base... Não, ele tava num canto e eu no outro. Eu vi tudo, só que eu não ouvi. Eu vi, mas não ouvi. Então, mas o senhor disse que eles estavam querendo levar o Marcos em virtude de outras passagens, mas o senhor ouviu isso? Que o senhor disse que não tinha conseguido ouvir, né? Ouvi porque na hora que eles começaram a bater no Marcos, o Marcos começou a gritar. Socorro, tá me levando por coisas que eu não fiz e tal, socorro. Foi na hora que eu saí correndo. A Ingrid, nesse caso, estava ali na distribuidora, ela viu esses fatos? Não, não. Ela viu os caras chegando, abordando a gente, pegou o telefone, que o policial viu a droga no telefone, pai e tal, pegou o telefone dela, já saiu fora. Assim que eu saí fora, ela já saiu fora junto comigo também. E os Um dos, policiais um dos liberaram, policiais. assim, o telefone dela, sem pegar informações sobre ela também? Não, liberou. Não pegou informação do telefone dela nenhum, não. Só viu até a telefone quebrado. Não, tudo bem. Tá bem, senhor Richard, muito obrigada pelo seu depoimento, eu não tenho mais perguntas. Defesa tem perguntas?
Sim, excelência, só um. Obrigada. Bom dia, Richard. Bom dia. Você em algum momento foi ameaçado ou intimidado pelo Marcos por causa dessa situação? Não, senhora. Não, Ok. senhora. Não tem mais perguntas. Muito obrigada. Richard, só queria entender, assim, uma coisa. Os policiais, segundo o senhor, bateram no No Marcos, foi isso? Isso. E como é que eles agrediam o Marcos? Senhor, bateu, tipo, já começou a chutar ele na hora que ele foi E para... chutava onde? Chutou na barriga e tal, foi na hora que eu saí correndo. Chutaram ele na barriga, deram um chute na bunda dele, aí foi na hora que eu saí correndo. Mas o senhor E disse que não tinha corrido? Não, corri, eu saí correndo, voltei no local depois, acabei de falar. Eu corri, saí, voltei depois e foi na hora que os policiais me aprendeu de volta, junto com É porque ele. o senhor está dando tanto detalhe, o senhor não sabe falar como é que foi essa questão da agressão, o senhor disse que ouviu falando e tudo. Não, o detalhe que eu tô dando, assim, o que eu vi foi só isso, que os canas oprimiu ele, e na hora eu saí correndo, na hora que os canas foi para bater nele, eu saí correndo, só foi isso. O senhor sabe dizer se o Marcos estava cumprindo pena? O senhor estava cumprindo pena? Não sei não. Eu não sei porque a gente É porque tem... vocês são tão amigos da vida toda, ficaram juntos. Somos sim, mas eu não sei se ele estava cumprindo pena, se ele estava em regime, que também a vida pessoal dele não me interessa, né, doutor? Todo respeito. Vida pessoal dele. Aí eu queria entender uma coisa. O senhor, quando foi ouvido na delegacia, o senhor sofreu algum tipo de opressão, de agressão? Não sofri. Conversei com a delegada, dei meu depoimento para a delegada, falei, ó, não comprei nada na mão do Marcos, entendeu, delegada? O que eu tava era o dinheiro da minha cerveja, e foi isso, seu doutor, que aconteceu. Certo. Aí eu queria entender do senhor o seguinte: o senhor disse que os policiais chutaram o Marcos para lá e para cá, tudo que foi jeito. Foi na hora que eu saí correndo, foi na hora que eu bem. Aí lá no IML, quando foi feito o exame de corpo de delito dele, a descrição é a seguinte: ao exame físico, bom estado geral, orientado, deambulando, eupênico, não apresenta alterações aparentes na esfera psíquica, inspeção de superfície corpórea, não foram observadas outras lesões recentes. Nega lesão em áreas íntimas que foram poupadas de inspeção, apresentando o seguinte: área escoriada, de coloração eritomatosa, milimétrica no dorso da mão esquerda. Aí tem uma fotografia aqui que é bem pequenininha a lesão. Aí por que o senhor não disse lá na delegacia que os policiais tinham agredido ele, de tudo que era jeito, chutado, feito tudo? Eu falei no meu depoimento com a doutora, eu falei sim. O senhor leu o seu depoimento antes de assinar? Leu? Aí eu vou ler o depoimento do senhor o seguinte: por volta das 20h30, chegou na distribuidora situada na QNN 5/7 e encontrou seu amigo Marcos Vinícius, que o declarante pediu dinheiro para o seu amigo para tomar pinga. E logo após, é porque eu sei que ia falar de cerveja agora, e logo após pediu um teco em pó, que ele tinha. Marcos disse que só tinha comprado uma dolinha de pó, mas ia dividi-la com o declarante. Ato contínuo, Marcos abriu a única dolinha que tinha, no aparelho celular do declarante. Momento em que a polícia militar chegou ao local e Marcos virou o telefone para o chão. Ocasião em que o pó se espalhou. Ante ao fato, Marcos resistiu à prisão, pois ficou com medo da polícia. Quanto ao declarante, os policiais militares ordenaram que ele deitasse no chão.
enquanto abordava Marcos. Mas o declarante não deitou, ficou esperando em pé. O declarante negou que tivesse corrido dos policiais. Logo após, todos foram conduzidos para a delegacia de polícia para a tomada das demais providências cabíveis. Aí, nesse depoimento do senhor, o senhor não falou que os policiais chutaram, agrediram o Marcos, de tudo que era jeito, que os policiais perseguiam, que ele já era perseguido. O senhor também não falou a respeito da Ingrid, que o telefone era emprestado da Ingrid. Sim, mas na hora que a Ingrid estava com vocês e os policiais liberaram ela. Como é que foi isso? Sim, na hora eu estava eufórico também, na hora do meu depoimento, senhor. Entendeu? Tava nervoso, que eles tinham me pegado, me tacado dentro do cubico também, cheguei lá nervoso. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, por qual motivo eu devo acreditar nessa versão do senhor hoje e não na versão que o senhor deu na delegacia? Porque eu vou te falar, doutor, porque hoje eu estou mais melhor e relembro quase tudo que aconteceu, entendeu? Naquele dia eu estava meio nervoso, meio drogado, estava drogado também, estava drogado, estava O senhor disse que aqui o senhor disse que nem conseguiu usar a droga, que na hora que foi usar o celular virou? Ah, não. Nessa hora eu não consegui não, mas antes disso eu já tinha usado muitos, doutor. Já estava muito drogado. Antes dos policiais pegar a droga e jogar, e a gente jogar, eu já tinha usado umas 3 dólares de pó, já estava muito cheirado, estava muito louco, sim. Entendeu? Entendi. Entendeu? É por isso que eu devo acreditar hoje nessa versão do senhor. É, porque a droga também, o senhor sabe... Entendi. Obrigado, viu? Nada. Disponha.